Salve, salve meus parças e minhas parças, meu nome é Wender, hoje é dia 6 de 4 de 2024 e começa agora mais um programa. E aí, como é que vocês estão? Da hora, legal? Hoje nós selecionamos algumas notícias aqui que vão desde terremotos que têm acontecido no mundo todo até a legalização da nossa plantinha lá na Alemanha. Tem algumas outras notícias que nós vamos comentar aqui também e tudo isso você vai ouvir depois do nosso intervalo. Nessa semana, galera, 3 países chegaram a assistir tremores por conta desses terremotos, tá? Passando aí por Taiwan, Japão e Nova York. Eu vou falar por ordem cronológica, porque a diferença em que esses países sofreram esses tremores foi de um dia para o outro. Beleza? Taiwan foi atingido por terremoto aí na quarta-feira, dia 3 do 4. Foi um tremor de magnitude de 7,4 e chegou até a emitir alertas de tsunami para as regiões do Japão e Filipinas, tá? Esse foi o terremoto mais forte já registrado por Taiwan nos últimos 25 anos e tiveram aí pelo menos 26 edifícios que desabaram, sendo mais da metade na cidade de Hualien. Esse terremoto também chegou a deixar 9 mortos, 1.000 feridos e até o momento tinha 50 pessoas desaparecidas. No outro dia, na quinta-feira, 4 do 4, o terremoto atingiu a costa leste do Japão. Esse terremoto foi de magnitude 6,1 e até o dia em que a matéria foi publicada, não havia informações sobre estragos ou feridos. E diferente do que aconteceu em Taiwan, não foi emitido nenhum alerta de tsunami. Esse tremor ele foi sentido na região de Fukushima e na capital do Japão. Na sexta-feira, dia 5 do 4, foi a população de Nova York que sentiu o tremor dessa vez, tá? Foi um pouco menor do que nos outros dois países, foi de magnitude 4,8. O tremor chegou a durar cerca de 30 segundos e foi sentido em 9 estados. Horas mais tarde, a terra voltou a tremer, mas só que com menos força. Em Nova York, todo mundo recebeu um alerta no celular, só que meia hora depois do terremoto. Ninguém se feriu, mas houve atrasos em trens e aviões porque as autoridades tinham que conferir se o tremor não causou nenhum tipo de estrago. Segundo alguns especialistas, esses terremotos costumam acontecer mais nas pontas das placas tectônicas. Pode acontecer no meio delas, mas aí eles chamam de falhas geológicas, o que tem uma probabilidade muito menor de se acontecer. Não há previsão para mais terremotos, mas você que está nessa região, é bom que você esteja protegido, beleza? Chegando agora um pouco mais para próximo da gente, galera. A Argentina sofre um dos piores surtos de dengue da história do país, tá? E agora os argentinos estão enfrentando mais um problema, a falta de repelentes de inseto. E aonde eles acham, tá tipo o triplo do preço. Houve até uma onda de reclamações contra o governo. O ministro da Saúde, Mário Russo, disse que a falta do produto vai se resolver nas próximas semanas. A região metropolitana de Buenos Aires é a mais afetada. Na onde acha, quando o pessoal vai comprar pela internet, o produto pode chegar, fazendo uma conversão aí para reais, até R$ 190. Aqui no Brasil também tem um surto de dengue muito grande, tá morrendo bastante gente, tem muita gente sendo infectada, mas a gente ainda não sofreu com essa falta de repelente. Eu acho que aqui, por a gente já passar por crises de dengue há bastante tempo, a gente se precaveu um pouco mais, né? A gente vê, tipo, falando na escola, na TV, no jornal, as pessoas no próprio bairro comentam sobre o assunto e se precavem, né, evitando deixar a água parada. E aí a gente acaba tendo uma precaução um pouco maior, levando em consideração que a gente é um país muito mais populoso do que a Argentina também. Se a gente ter uma crise tão forte assim quanto na Argentina, os danos vão acabar sendo muito maiores. Fica aí também um alerta para
você, evite deixar água parada, mano. Se você viu água parada por aí, joga esse bagulho fora, vira esse pneu, tira essa água, dá uma olhada na calha aí da sua casa também pra ver se não tem água parada. Água de piscina, mano, evita deixar esses bagulho parado, beleza? Vamos combater a dengue aí na sua cidade também. Não é porque não está faltando repelente aí na sua região, que você tem fácil acesso a isso, que a gente não tem que combater essa peste, tá bom? Mano, se liga nessa fita que aconteceu na madrugada do domingo, dia 31. Eu não costumo falar o nome das pessoas envolvidas nas matérias e tudo mais, mas esse caso foi muito específico e eu gostaria de deixar registrado aqui. Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, condutor de um Porsche, colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo que conduziu o Sandero na região do Tatuapé, aqui na zona leste de São Paulo. Por que eu vou deixar registrado o nome dele aqui? Porque ele fugiu do local do acidente. Houve-se sim um monte de matéria ali cobrindo o acidente e tudo mais, mas ninguém citava o nome do maluco. Falavam o nome da família dele, a empresa dele, de quem que ele era filho e tudo mais, mas não se deixavam o nome dele registrado, tá? Houve-se uma pressão muito grande aí da galerinha na internet, principalmente, para poder falar quem que era esse maluco, porque a identidade dele estava sendo preservada. E nem menor de idade esse maluco era. Vou dar continuidade aqui lendo a matéria para vocês. Conforme o relato feito por testemunhas à Polícia Civil, o empresário Fernando Sastre seguia em alta velocidade pela avenida, que tem limite de 50 por hora. Para quem não sabe, aqui em São Paulo tem muita avenida e tal, que o limite de velocidade é esse daí mesmo, 50, 60 por hora, principalmente naquela região ali do Tatuapé. Se você for ver Radial ali, por exemplo, né, a Salim também, né, tem mais ou menos esse limite de velocidade. O Fernando, que dirigia o Porsche, ao tentar fazer uma ultrapassagem, ele teria perdido o controle do Porsche e batido contra a traseira do Sandero, que estava sendo conduzido pelo senhor Orlando da Silva Viana. O Orlando, motorista de 52 anos, foi socorrido com um quadro de parada cardiorrespiratória e encaminhado para o hospital Tatuapé. Mas ele morreu por conta de traumatismo múltiplos, segundo o registro da Polícia Civil. Um passageiro que estava do lado do Fernando Sastre aí, né, que estava no banco do carona, de 22 anos, foi levado ao hospital São Luís, onde permanece em atendimento. Reforçando, o motorista fugiu do local do acidente, retornou à delegacia 48 horas depois, mas foi liberado e foi embora de BMW ainda. Eu acho que a mãe dele foi lá buscar ele. Hoje, quando esse programa está sendo gravado, dia 6/4, a polícia pediu novamente prisão preventiva do motorista. O delegado que está acompanhando o caso argumentou que o motorista tem poder aquisitivo elevado e pode ameaçar a investigação subornando algumas testemunhas. No dia do ocorrido, a justiça negou o pedido de prisão temporária logo após o acidente. A juíza plantonista que pegou o caso, né, a Fernanda Helena Benevides, reconheceu a gravidade dos fatos e disse ser possível verificar a alta velocidade com que Andrade Filho dirigia, mas escreveu que a polícia não justificou os requisitos legais necessários para que a medida fosse decretada. Ou seja, tem 2 carros destruídos, tem uma pessoa morta, tem vídeo provando o acidente, tem testemunhas falando que o maluco estava alcoolizado, mas não tem prova suficiente para prender ele. Não tem prova para prender um filho desse, um playboy dirigindo um carro importado, alcoolizado, que matou uma pessoa, um pai de família. Não tem provas o suficiente para isso. Ou seja, mais uma prova de que a justiça, ela só pune quem é pobre, tá? Se você tem dinheiro, você pode cometer o crime que você quiser, que você vai ser ileso. Mas a justiça, ela só é aplicada em pobre. Vamos acompanhar essa semana aí o desenrolar desse caso. Vamos esperar para que a justiça seja feita da forma correta e que esse maluco seja julgado, condenado e cumpra de forma completa a pena dele, tá? Por ele ter destruído essa família aí.
Ano de eleição municipal, galera. Vai ter eleição aí na maioria dos estados brasileiros. Tem apenas 2 estados que não participam de eleição nesse ano. Se não me engano é Distrito Federal, Brasília, né? E tem mais um aí que eu não vou saber falar pra vocês. Vou dar foco aqui pro estado de São Paulo, que é onde eu estou, é onde eu conheço, tá? Não vou me estender para outros estados. No estado de São Paulo já temos 8 pré-candidatos à disputa, tá? Eles vão estar disputando por 9 milhões de votos. E quem encabeçam essa disputa aí são Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Boulos terá como vice a ex-prefeita Marta Suplicy. Fez grandes feitos aqui em São Paulo. Em segundo colocado aí tem o Ricardo Nunes, que não tem ainda definição de vice na chapa. Ricardo Nunes, que era vice do Bruno Covas, falecido há alguns anos. Ricardo Nunes, que teve que pagar para alguns jornais aí, meios de veiculação de notícias, para que ele pudesse aparecer um pouco mais e ter esse peso aí que ele tá tendo para liderar também essa disputa dessas eleições. Se você pesquisar, não tem nada muito relevante que ele fez pelo estado de São Paulo. O que a gente sabe é que ele está sendo apoiado aí pelo pessoal mais bolsonarista. O Tarcísio Bolsonaro também já falou que apoia ele aí a vencer a prefeitura no estado de São Paulo. Acompanhando aí também eles dois, não na liderança, né? Mas temos a Tabata Amaral, que é do PSB, que se apresenta como alternativa à polarização entre esses dois. E também quem se apresenta como pré-candidata é a economista Marina Helena pelo Partido Novo. Também quem acompanha essa lista é o Abraham Weintraub, ex-ministro do governo Bolsonaro. Esse aí só fez coisa legal, só falou coisa legal, galera. Joga o nome desse maluco aí no Google aí, dá uma pesquisadinha pra vocês verem o porquê que vocês não devem votar nele, tá? Dá uma pesquisadinha aí. Temos também acompanhando essa lista Altino Prazeres do PSTU, que é um sindicalista, Kim Kataguiri pelo União Brasil, deputado federal e líder do MBL. Esse aí é o mano que tava lá no Flow falando que defendia a criação de partido nazista. Esse aí é esse mano aí. E o Padre Kelman, que é apontado aí como um padre de festa junina, né? Acredito que a eleição vai ficar mesmo ali entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Acredito friamente que o Guilherme Boulos deve levar essa eleição aí, né? Ainda mais por ele estar acompanhado ali pela Marta Suplicy, que é um nome muito forte aqui no estado de São Paulo, acompanhado do Eduardo Suplicy também, né? Que se tivesse nessa eleição aí também receberia muitos votos. E para ser sincero, o Guilherme Boulos ele já vem mostrando aí vários projetos que ele pretende implantar no estado de São Paulo. É um governo de esquerda e tudo mais. Por outro lado, é mal visto ali por estar acompanhado do movimento do MST e tudo mais, mas vamos ver aí do que se dá essa eleição, tá? O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e o segundo turno marcado para o dia 27 de outubro desse ano de 2024, beleza? Vamos acompanhar aí essas eleições, vote consciente, vá atrás dos projetos que o seu candidato está propondo para a cidade e vamos fazer o melhor para o nosso estado, beleza, galera? Para nossa cidade. E trazendo uma notícia boa para alguns aí e esperança para nós brasileiros, tá? A Alemanha legaliza o consumo recreativo de maconha no país. A partir da segunda-feira do dia 1º/4, a Alemanha legalizou a cannabis para uso recreativo. A lei estipula que pessoas com mais de 18 anos possam transportar até 25 gramas de maconha em vias públicas, cultivar até 50 gramas e ter até 3 plantas de cannabis por adulto em sua residência. Embora a lei entre em vigor agora no dia 1º, os consumidores teriam que esperar 3 meses para comprar maconha de forma legal em clubes de cannabis. Segundo a lei, os clubes sociais de cannabis poderão ter no máximo 500 membros e distribuir 50 gramas de maconha por mês para cada integrante. Cara, 50 gramas por mês dá pra fumar legal.
tá? Dá pra ficar legal. Dá pra fazer bastante coisa, dá pra fazer bastante extração, dá pra, se você usa, né, ingerino e tudo mais, em forma de comida, dá pra fazer bastante coisa. Ponto positivo aí pra Alemanha, espero que o pessoal fique legalzinho lá. Temos o ponto da oposição também. O governo do chanceler social-democrata Olaf Scholz, que está no poder em uma aliança com liberais e ecologistas, argumenta que a legalização vai ajudar a conter o crescimento do mercado clandestino de maconha, o tráfico, né? Mas as organizações de saúde alertam que a legalização pode provocar o aumento do consumo entre jovens. Isso eu acredito que já é o esperado, né? Eu concordo que tenha que ter uma educação e uma orientação pesada em cima desses jovens aí, né, para que eles só possam fazer o consumo de cannabis a partir dos 25 anos mesmo, porque até os 25 é um momento que o cérebro ainda está criando algumas conexões entre neurônios ali, e o consumo de cannabis pode acabar interferindo na criação dessas conexões, né? Também é falado em anistia, que é um outro ponto polêmico aí, que a lei estabelece uma anistia retroativa para crimes relacionados à maconha, o que pode gerar atrasos em processos administrativos para o sistema jurídico. Segundo a Associação Alemã de Juízes, o indulto pode ser aplicado a mais de 200 mil casos que devem ser revistos. E se isso é na Alemanha, né? Imagina se nesse caso de anistia acontece aqui no Brasil também. Quantos processos iam ter que ser revistos, né, de pessoas que acabaram sendo presas por conta de um baseado, né, uma paranga de 5, o que é um absurdo, né? Novamente queria ressaltar ponto positivo aí para os alemães, né? No mesmo dia mesmo já teve mó galera se juntando e fazendo aquela sauna gigantesca. Como eu falei no início do tópico, traz grandes esperanças aqui pro Brasil, né? Que já está sendo votado aí não a legalização e a descriminalização, mas pelo menos a quantidade mínima do porte para a pessoa ser considerada um traficante e um usuário, né? Nisso daí já várias pessoas já vão deixar de ser presas por conta de um baseado e uma paranga de 5 aqui no Brasil, que acaba atingindo a maioria da população preta e pobre também, né? E esperamos que medidas assim cheguem o quanto antes aqui no Brasil também, para que cada um possa consumir a sua plantinha de forma segura e legal, sabendo o que tem na sua plantinha, né? Sem precisar ficar se arriscando indo em biqueira, em lojinha, pegando prensado também, que muitas vezes tem muita coisa ali no meio que nem é a própria maconha, né? A própria cannabis. Então vamos rezar aí para que isso chegue o quanto antes aqui, para que todo mundo seja feliz e consuma sua plantinha da melhor forma. E é isso, parça. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se tem alguma coisa que você queria ter ouvido e não ouviu. Comenta sobre as notícias que a gente falou aqui também. Gostaria de tentar manter a periodicidade desse programa em toda segunda-feira. Se possível, tentar fazer mais de um por semana, mas por hora eu vou prometer para vocês um por semana, toda segunda-feira, para você aí já começar a semana também se atualizando de algumas coisas e tudo mais, ouvindo esse carinha legal aqui que sou eu. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!